neste vídeo vamos falar sobre os sinais de trabalho de parto e o parto normal. Quando assistimos um filme que a gestante acorda linda e calmamente o seu marido durante a madrugada, dizendo: querido, é chegada a hora, parece tão simples, né? Identificar, mas quando estamos gestantes, nos perguntamos: como que ela sabia que chegou a hora? O que ela sentiu? Será que não foi e voltou várias vezes do hospital? Não é simples identificarmos as características que você está entrando em trabalho de parto, mas o corpo dá sinais de que é chegada a hora de dar à luz. E esse momento será definido pela progressão, pelo aumento das contrações do útero e pela dilatação do colo do útero. Os principais sintomas de que um parto está iniciando ou que ele está em curso são a saída do tampão mucoso pela vagina, as contrações uterinas dolorosas e frequentes, o rompimento da bolsa d'água e as alterações do colo uterino. Nós vamos falar sobre cada um para que você possa identificar eles. Um dos primeiros sinais pode ser a saída do tampão mucoso pela vagina. Esse muco, que escorre pela vagina, ele tem um aspecto de ranho, de catarro, e pode sair até 15 dias antes do parto ou no dia do parto, durante as modificações do colo do útero. O tampão mucoso, ele serve como uma tampa do colo do útero, para dificultar a entrada de micro-organismos no útero. Algumas mulheres, elas não percebem a sua saída e outras elas identificam na higiene, no papel higiênico. Ele tem um aspecto normalmente claro, ou então com algumas raias de sangue. Mas caso tenha perda de sangue em maior quantidade, é necessário entrar em contato com o seu médico ou enfermeiro obstetra, que estejam te acompanhando para ser avaliado o motivo desse sangramento. Outro sinal muito importante e que facilmente é percebido pelas mulheres são as contrações uterinas de trabalho de parto. São dolorosas e frequentes. O que isso significa? Que durante toda a gestação, as mulheres elas sentem a barriga endurecendo em alguns momentos, né? São as contrações de Braxton-Hicks ou de treinamento que nós chamamos. Mas essas contrações de treinamento, elas não são dolorosas. Elas são incômodas, às vezes elas dificultam fazer alguma coisa, mas elas passam e não são dolorosas. Já as contrações efetivas de trabalho de parto serão sentidas como um endurecimento da barriga, do útero. Inicialmente costumam ser fracas e elas vão aumentando, né? E provocam então dores leves nas costas, às vezes na parte inferior da barriga e às vezes também como se fossem uma onda. Elas se iniciam nas costas, na parte superior e aí na parte inferior, como se fossem pontadas lá próximo da vagina. Ou então como um incômodo semelhante à menstruação. Progressivamente, você notará um aumento dessas dores durante as contrações, o que pode levar bastante tempo. Na etapa de trabalho de parto, elas se tornarão cada vez mais fortes, duradouras e ritmadas, até atingirem um intervalo bem curtinho entre uma e outra. Com esses sintomas, o ideal é que você ou seu acompanhante marque o tempo no relógio, entre uma contração e outra. Existem até aplicativos que você pode utilizar para marcar essas contrações de forma mais fácil, né? Elas devem ser, então, alcançar um ritmo de pelo menos 2 contrações em 10 minutos, de forma seguida e regular. O período mínimo que a gente deve observar essas contrações é de 1 hora. E essa medição de tempo dessas contrações, o intervalo delas, tem o objetivo de a gente afastar alarmes falsos de trabalho de parto. Quanto ao rompimento da bolsa d'água, a membrana amniótica que envolve a bolsa de água, que envolve o bebê, poderá então romper-se antes ou durante o trabalho de parto. Você sentirá um líquido como uma água de coco que ele vai sair da vagina. A quantidade desse líquido ele é variável
mas geralmente em grande quantidade. Escorre pela perna. Algumas mulheres referem que parece que elas urinaram. Não é necessário sair neste momento correndo para o hospital, né, como aparece nos filmes e nas novelas. É importante avisar o seu médico ou a enfermeira obstetra que está te acompanhando, se organizar, alimentar-se e vá então para a maternidade com calma. Também as contrações, se elas já não iniciaram, se tu já não está sentindo elas vão iniciar de forma mais breve após o rompimento da bolsa d'água. É importante observar também a cor do líquido amniótico. Normalmente ele é claro, ele é transparente. Caso ele tenha aspecto de sangue ou ele esteja mais esverdeado, é necessária a avaliação pelo seu médico. Cada mulher leva um tempo até o nascimento do bebê. Após 18 horas de rompimento da bolsa, caso o bebê ainda não tenha nascido, será então iniciado a antibiótico. Porque daí existe sim então um risco de uma infecção tanto para você quanto para o bebê. Com relação às alterações que ocorrem lá no colo do útero, nessa região do colo do útero, a famosa dilatação, você deve ter ouvido falar por muitas mulheres que dizem que não conseguiram ter um parto normal por falta de dilatação. Mas isso não é bem assim. As modificações do colo do útero, elas vão acontecer em todas as mulheres, porém não são tão rápidas como nós gostaríamos, variam muito de mulher para mulher e o mais importante é respeitar o tempo de cada corpo. O que muitas vezes ocorre é a falta de paciência para deixarmos o corpo agir. Por quê? A dilatação ela ocorre quando o bebê ele já tem um tamanho ideal para o nascimento, após as 38, 39 semanas, e ele começa a empurrar o fundo do colo do útero. Essa dilatação ocorre quando esse colo ele aumenta de tamanho, de forma progressiva. Ele normalmente, durante a gestação, ele é fechadinho, como mostra nessa imagem aqui. O colo do útero está fechadinho. Com a proximidade, então, do trabalho de parto, o colo ele passa por um processo de apagamento e tornando-se mais amolecido, mais centrado na vagina, no canal vaginal e também mais apagado. Então o colo ele torna-se mais amolecido, ele vai se ficando mais fininho, mais apagado, mais centrado no canal vaginal e vai se abrindo. Essa abertura que vai acontecendo de forma progressiva é chamada de dilatação. Ela se diz total ou completa quando ela alcança 10 centímetros de dilatação. E essa medida ela é avaliada pelo médico ou pela enfermeira obstetra por meio do exame de toque, que só deve ser realizado, avaliado durante o trabalho de parto, de 4 em 4 horas, conforme as evidências científicas mais atuais. A partir do que foi dito em relação aos sinais de trabalho de parto, que devem ser percebidos pelas mulheres, a gente identifica que é muito difícil e muito diferente do que a gente visualiza nos filmes, em que a gestante tem certeza de que o bebê está pronto e irá nascer. É muito normal nós termos dúvidas e nos questionarmos quanto ao início do trabalho de parto. O mais importante nesse momento é manter a calma, é ficar em casa o máximo de tempo possível, se comunicar, ter um bom vínculo com o seu médico, com a sua enfermeira obstetra. Alguns estudos, eles sugerem que para as mulheres sem nenhum fator de risco, com pré-natal normal, que vão muito cedo para a maternidade, elas podem passar por intervenções desnecessárias, aumentar o estresse, a ansiedade. São todas questões que são desnecessárias nesse momento. Então procure sempre se informar bem durante o pré-natal, ter uma boa relação com o seu médico, com a sua enfermeira, relaxar e manter a calma, descansando no intervalo entre as contrações,
respeitando o seu corpo, ouvindo a forma, o seu posicionamento, o que você deseja, se alimentando, se hidratando e utilizando também os métodos não farmacológicos de alívio da dor que podem ser utilizados durante o início e durante o trabalho de parto, né, os quais então a gente vai falar e vai abordar em outros vídeos. Muito obrigada!